Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja de onde você estiver me assistindo, me ouvindo aqui no nosso bate-papo com tarô. Se você ainda não me conhece, eu sou Andréa Paiá, criadora aqui do Baseado em Vênus, aonde toda semana a gente tem esse quadro Bate-papo com Tarô, no qual eu trago um conselho, né, do nosso querido tarô para que a gente possa fluir melhor a cada fase lunar que se apresenta de forma diferente, né, para a gente. E essa semana a gente está entrando aí, vamos entrar amanhã na alunação, na lua cheia, né, no signo de Libra. Então a gente está iniciando aí dentro de uma alunação ariana o ápice, né? O ápice dessa alunação no signo de Libra. Mas antes da gente falar do nosso arcano que veio aí para nos aconselhar essa semana, eu quero te convidar para fazer parte aqui da minha comunidade, para fazer parte do nosso Baseado em Vênus, se inscrever no canal, é fácil, é rápido, é só dar um clique aqui e ficar por dentro de todo o conteúdo semanal que eu trago aí para te ajudar e me ajudar a fluir melhor ao longo das energias da semana, tá certo? Então vem comigo, vamos falar então do nosso bate-papo com o tarô. E o arcano que veio para essa lua cheia em Libra. Hoje eu tô até aqui sentada, gente, na cadeira, porque já não tá dando mais por causa da barriga ficar no chão. É, mas vamos lá. O arcano que nos traz aí a mensagem dentro desse contexto da lua cheia que chegou para gente na tiragem foi a torre, né? A torre aí um arcano maior, né? Um arcano maior que traz aí uma mensagem muito significativa e intensa aí para essa semana, né? Intensa, né? Bem sincrônico com uma lua cheia que já é intensa, né? Então, antes da gente ir, né, para esse conselho do tarô, a gente tem um contexto, né, no céu de uma lua cheia com um sol em Áries, uma lua cheia em Libra e um sol em Áries, e eles vão fazer uma oposição, né? Então ela ficou nova, depois ela ficou crescente e agora ela fica cheia, né? Iluminando. A lua traz a luz, ela traz aí o brilho na noite, né? Então, dentro desse contexto que a gente tem um sol no signo, né, de fogo e uma lua aí no signo de ar, né, no signo de Libra, qual é o conselho aí da torre para a gente nessa semana, né? A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que sempre quando a gente tira a carta da torre no tarô, gera um certo, né, medo. Então, eu quero desmistificar um pouco isso, trazendo essa mensagem, né, para vocês. Então, a torre, ela fala que para a gente nessa semana? Que a lua vai iluminar, ela vai deixar claro nessa semana que é uma semana de colheita, que é uma semana, né, de manifestação, para que a gente deixe ruir, né? Deixe ruir, deixe mesmo que que caia, né, de vez aí, que desabe de vez tudo aquilo que for falso, tudo aquilo que não for verdadeiro com o nosso eu, que nos afasta o nosso eu de se relacionar com o outro. Afinal, Libra fala do outro, não só de si. Então a gente tem aí uma dualidade e um encontro do nosso eu com o outro. Mas para que essa relação do nosso eu com o outro seja harmônica, seja equilibrada, a gente precisa ter o quê? Verdades. A gente precisa se relacionar à base de quê? Verdades, né? E não coisas que nos afastam do nosso eu, que nos levam a
há uma postura, né, de muitas vezes de não fazer aquilo que nos agrada para agradar o outro, né, deixando morrer a nossa autenticidade, nos colocando em situações de submissão, deixando apagar a nossa luz, o nosso eu verdadeiro, com medo, né, com medo de enfrentar conflitos, com medo de enfrentar, mas o outro. Então, que a gente encontre esse equilíbrio do nosso eu, das nossas verdades, né, daquilo que verdadeiramente faz sentido para a gente e daquilo que já não faz mais sentido diante de um se relacionar com o outro. Afinal, né, gente, a gente caminha nessa jornada de autoconhecimento, mas não vivemos sozinhos, né? Vivemos numa comunidade. E aprender a se relacionar também é importantíssimo. É onde justamente a gente vê como está a nossa evolução e o nosso desenvolvimento, né? Pessoal, espiritual, nessa vida, né, que estamos vivendo. Então, eu quero trazer aqui para vocês, né, minhas anotações para que não esqueça nada, que cabeça de mãe, né, a gente já começa a esquecer certas coisas. Então, a lua, ela vai iluminar justamente aquilo que a gente precisa ter coragem de enfrentar, sabe? Aqueles padrões antigos que a gente se coloca, que a gente se submete ao se relacionar com o outro ou fugir de se relacionar, porque não quer, porque não se acha merecedor também, né? Porque a partir do momento, olha Áries, que ele se reconhece, que ele tem a sua força, que ele veste a sua capa, a sua autenticidade de quem ele é, né? Que ele se veste de si mesmo, né? Ao se relacionar com outro, ele permite encontrar o amor, o equilíbrio, a harmonia. Porém, se a gente tentar controlar essas pedras que a gente carrega de um passado, essas pedras que a gente vem carregando para atender expectativas externas, isso pode ficar pesado. E uma hora ou outra essa torre desaba, e desaba mesmo. Mas que a gente tem em mente que às vezes com esse desabar, literalmente com esse ruir dessas pedras, desses excessos que a gente carrega, que nos afastam de nos relacionar verdadeiramente, harmonicamente, equilibradamente com o outro, é que existe um reinício, existe um recomeço, né? Então, a torre não é o fim, pelo contrário, ela é o início de uma nova jornada, de uma nova versão, de relações mais verdadeiras. E aí eu trago isso num nível para vocês, num nível afetivo, com seu parceiro, com a sua parceira, com a sua família, dentro do seu trabalho, com os seus amigos e a sua relação com você mesmo, né? Então, a mensagem, né, da torre não é o fim, pelo contrário, que a gente deixe ruir para que a gente consiga alcançar exatamente essa harmonia, esse equilíbrio. E o equilíbrio aqui não é o estático, pelo contrário, o equilíbrio aqui está em a gente se permitir viver relações verdadeiras, vulneráveis, viver realmente. Libra fala da beleza, fala do amor, né? Então, como estão as suas relações? Trago aqui para a nossa reflexão, né? Que a gente celebre esses espaços, né? Que vão se abrir depois dessas quedas
que a gente celebre o novo que vai vir, novas relações, novas conexões, mas que elas sejam verdadeiras e alinhadas com o nosso eu verdadeiro também, né? Que a gente utilize, olha a Libra aí que fala da harmonia, que fala da justiça, da diplomacia, que as nossas palavras sejam pontes e não muros com o outro, né? Muita atenção para isso. Então, a atenção dos nossos padrões de autoanulação, sabotagem, submissão versus o que? As relações justas e verdadeiras. Será que onde você está permanecendo está realmente verdadeiro e real com você? Ou você está se colocando em certas situações que realmente e mantendo relações que não dá mais para segurar, né? E é aquilo, uma frase aí para inspirar vocês. O amor que vem depois dessa torre que desaba, ele é mais puro e mais livre. Ele não aprisiona. Então, a mensagem aí dessa semana do nosso arcano, a torre, é exatamente essa, né? Que a gente não tenha medo de deixar ruir. Medo, né, de deixar padrões nossos de se relacionar para trás, para se abrir a realmente viver relações verdadeiras, reais, né? Tá certo? Eu espero que tenha feito sentido para você essa mensagem. Deixe o seu comentário, curta, compartilhe com quem você sente que também precisa receber aí essa mensagem durante essa semana de lua cheia que está muito potente. Então, espero que vocês aproveitem e peguem essa mensagem e coloquem em prática. Lua cheia é isso também, que a gente não tenha medo de deixar ruir, desabar, para que a gente renasça após esse desabamento. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na outra semana na Lua Minguante. Um grande beijo. Tchau, tchau.